Olá, estarei mostrando a vocês uma breve introdução à classe em C++. Bom, existem duas categorias de tipos de dados usuais em C++. São classificados como tipos básicos e tipos definidos pelo programador. Assim como na linguagem C, podemos definir dados compostos por associações dos tipos básicos. Estes tipos são chamados de estruturas structs. Né? É como se fosse a classe, só que para C. Na verdade, não é muito bem uma classe, né? Tá. Em C++, traz uma nova representação de dados, muito semelhante na forma às estruturas, porém diferentes na forma conceitual. A palavra-chave é class, que é usada para criar uma classe de objetos mais rica que as structs. Né? Basicamente é uma struct, só que de forma mais rica, mais elaborada, né? Mais consistente. Ao declararmos um identificador, tal como fazemos ao declarar uma variável normal, né? E no lugar do tipo especificamos uma classe que criaremos um objeto. Né? Então é basicamente como a gente cria uma variável normal, por exemplo, do tipo inteiro. A gente vai estar criando uma variável do tipo da classe, né? Que a gente não chama de variável, a gente chama de objeto. Nesse caso a gente está instanciando um objeto. Né? E vamos aqui a uma definições. Atributos são os dados dos objetos. Os métodos são as rotinas que acessam os dados da classe. Basicamente são as funções. E objetos são instâncias de uma classe. Bom, eu já construí um modelo aqui, né, por um exemplo. Eu usei a classe pessoa, né, então para criar a classe a gente usa a palavra reservada class pessoa. Pessoa nesse caso é a classe que eu estou criando, né, para representar uma pessoa. Aqui eu estou utilizando do tipo de dados private, que é privado, ou seja, esses dados aqui são privados a esta classe, né, que são nome do tipo string, uma idade do tipo inteiro e um peso do tipo real. Né, esses aqui são os atributos da classe. Temos também do tipo público, né, que são os métodos aqui nesse caso, público dessa classe. Né. Temos aqui o construtor da classe, que por definição eu tenho o mesmo nome da classe. Então se é pessoa, se eu criar uma classe de pessoa, o construtor tem que ser pessoa. Se eu criar uma classe de cachorro, o construtor tem que ser cachorro, por exemplo. Né. E criei também uns métodos do tipo void, set nome, e passei como parâmetro um string, um nome do tipo string, né, que é para atribuir o valor a esse nome da classe, ao atributo da classe. Também criei um método de tipo void, setIdade, da mesma lógica do nome, né, que é para atribuir o valor do parâmetro ao atributo da classe idade, né, nesse caso. E também utilizei o método void setPeso para atribuir ao peso da classe. E eu utilizando o get para capturar, para devolver, né, o nome, nesse caso, da classe. Eu utilizei o retorno de string, né, getNome, o nome da função, do método. Um retorno do tipo inteiro para getIdade, que é o método também, e vai retornar uma idade, a idade da classe, né, por exemplo, ou do atributo idade. E do tipo real, o getPeso para retornar esse atributo peso da classe. E aqui está o código dos métodos. O construtor eu deixei default mesmo, é sem parâmetros e vazio. Então, tá aí. Aqui, void pessoa set nome. Nesse caso eu criei aqui, eu atribuí o nome, né, que é, eu estou setando o nome da classe, utilizando o nome por parâmetro. Lembrando que você tem que usar esse método this, pois
o nome aqui, pois esse nome aqui é igualmente o nome do atributo da classe, nome, é igual ao atributo por parâmetro. Então, se você tirar esse this, ele vai utilizar o nome do parâmetro. Então, você tem que usar esse this para referenciar que você está querendo atribuir a esse aqui, atributo da classe. Utilizei também idade, né, que é atribuindo a idade por esse parâmetro. Para o peso, eu utilizei o parâmetro peso para atribuir. Agora aqui está os gets, né, que é o retorno. Nesse caso eu botei só return nome para ele retornar o nome. Para a idade também, return idade, e para o peso também para retornar o peso. No main, na função main, eu li, né, escrevi primeiro o nome, criei uma variável do tipo nome e li da tela essa variável nome. Para a idade também, fiz a mesma coisa, escrevi na tela, li e criei, na verdade, né, e li. E aqui também eu criei o peso. Aqui criei o peso e li da tela. Para criar uma instância de pessoa, né? Eu basicamente como se fosse aqui float peso. Ou seja, eu uso a pessoa e o nome do objeto, né? Então nesse caso você está instanciando um objeto da classe pessoa. Nesse caso chama P1. Para chamar os métodos eu usei P1.set, o nome, nesse caso que é o nome do método, né? Como ele possui parâmetro, que é esse aqui, o string nome, eu passei esse nome lido aqui, ó, por parâmetro. Para a idade também é a mesma coisa, chamei a idade aqui, passei por parâmetro essa idade, a idade lida. Para o peso também, né, eu passei o peso por parâmetro. Agora, já que a gente atribuiu o nome, a idade e peso para a classe, a gente vai imprimir usando o get. Então eu usei nome, né, para sinalizar que é o nome, e que chamei o método nome, getNome da classe pessoa pelo objeto P1. Dessa forma aqui também eu utilizei chamando o método getIdade, que vai retornar a idade, e o peso também, retornando o peso. Vamos executar aqui para vocês entenderem melhor. Bom, aqui, ó, nessa parte ele está executando esse pedaço que parou por ler o nome. Então vamos digitar um nome, Felipe. Idade, ele está aqui executando. Vamos digitar uma idade, 20. E peso, que ele está lendo esse pedaço aqui do código. Então vamos digitar um peso, 17.9, por exemplo. E tá, aí ele fez essa atribuição que ele não mostrou aqui, né, e já imprimiu aqui utilizando os métodos da classe. Bom, é isso.